Pessoal, gravando. Deixa eu colocar a apresentação aqui para a gente começar. Então vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Bom. Beleza? Deixa eu comecei. Já coloquei para gravar aqui, né? E hoje vai ser bem legal a aula, porque a gente vai estar começando a falar do plano de negócio, né? O modelo com vocês. Enquanto tá só nós dois. Mas assim, eu vou começar, porque eu vou deixar gravado, tá? Se Tá? tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, porque como eu não vou ver o chat, né? Aí você pode abrir o microfone e falar, que daí a gente vai conversando. Beleza. Então, né, nós vamos começar aqui pelo modelo de negócio. Olha, vocês vão perceber que eu vou apresentar o modelo que a gente vai estar seguindo e não vai começar pelo segmento de clientes. Mas, né, eu acho melhor começar por essa parte, porque como que a gente vai abrir uma empresa, né, com uma prestação de serviço ou produto se a gente não tem cliente? Então, essa parte aqui eu acho muito importante a gente começar por ela. Deixa eu ver se eu acho que fica melhor aqui eu colocar um apontador. Dessa forma aqui, percebemos que nós temos os clientes tudo misturado. Então, se a empresa pensar assim, poxa, calma aí, eu posso atender todos os clientes. Ótimo, beleza. Mas se a gente não tem o foco no cliente, ou seja, nós precisamos entender que dentro desse segmento de clientes aqui, ó, nós temos, pode ser por classe social, né, classe A, classe B, classe C. Podemos definir também como, nós temos o segmento de crianças, temos segmento de homens, temos segmento de mulheres. Podemos também pensar na faixa etária, né, dos jovens, né, dos adultos. Ou seja, tem várias formas da gente separar esse segmento, mas o que é importante para a empresa? Ela precisa de um segmento desse aqui, pelo menos para ela ter um foco no cliente. Pode vender para todos eles? Beleza, ótimo. Mas precisamos manter o foco em um cliente desse, numa faixa etária, para a gente ter uma demanda de cliente e entender qual é a necessidade desses clientes, né, para a gente poder atender esse mercado, que a gente vai estar falando muito sobre isso. E aí como nós falamos de segmento, né, de clientes, dentro da proposta de valor, percebemos aqui, ó, como que a gente vai aliviar a dores, né? Ou seja, nossos clientes, com certeza a gente tem que entender quais são essas dores. Aí eu acho, professor, que negócio estranho é esse, né? Mas se a gente analisar, né, qual que é a rotina de vocês? Vocês já pararam para pensar? Né? Eu mesmo, poxa, hoje, na segunda-feira eu tive um problema muito sério, porque eu saio de casa às 7 horas, né, antes das 7, que eu tenho aula às 7 horas, fica até 11h45 no instituto. Saio do instituto, tenho que chegar em casa, comer rapidão, levar meus filhos na escola, e 1 hora eu tenho aula, começa a minha aula. Então, é rápido, né? E por isso, poxa, qual que era a minha dor? Era muitas vezes comprar uma marmita, né? Então, isso fica difícil, né? E aí, o que acontece? Encontrei um estabelecimento X, né? Onde a gente faz o pedido e ele entrega. E o que me fez na segunda-feira? Não entregou. Pedi 11 horas, quando foi 12h10, ainda não tinha chegado o rapaz. Dessa forma, eu tive que fazer uma comida rapidão para as crianças. E aí as crianças só comeram, eu não comi, saí doido daqui, levei as crianças e fui para o instituto. Passei no lugar lá, peguei a marmita para minha esposa só, né? Porque ela estava junto e ela veio com o carro, ou seja, foi. Isso é as dores. A gente tem que entender o seguinte: dependendo do setor, o que está dando, tendo alguma deficiência? O que nós podemos melhorar, trazer como melhoria, né? Eu sempre falo para os meus alunos, pessoal,
A nossa proposta de valor, né, ela é muito importante, é ela que vai definir, né, qual produto que eu estou entregando para o meu cliente, qual é a qualidade desse produto, de que forma esse produto vai atender meu cliente. E eu preciso entender tudo sobre o meu cliente. Quando nós falamos lá no início, foco no cliente, é o que? A gente precisa estudar os clientes e também entender como que o cliente ele vai utilizar o meu produto ou o meu serviço. Igual hoje nós estamos passando por uma nova geração, onde fazemos uso de tecnologia. Aí, de repente, vocês já perceberam que alguns aplicativos, já ocorreu, né? De alguns aplicativos, muitas vezes a gente entra para fazer uma compra e não consegue fazer uma compra. Por quê? Porque acaba que ele tem tanta coisa, mas a gente não consegue achar o que a gente gostaria, né? Tanto que hoje vocês perceberam o quanto foi modernizando e hoje você pode fazer por uma busca, né? Você coloca o item X, o nome X lá, e aí o próprio aplicativo já te joga onde você gostaria, já te mostra os valores. Ah, eu quero um celular com preço X, aí ele já te mostra mais ou menos os valores, né, o celular com aquele preço. Então você tem várias opções onde facilita a sua compra. Então, o que eu posso falar para vocês? Podemos pensar numa loja física? Opa, beleza, vai depender do nosso produto, do nosso cliente. Mas precisamos entender uma coisa. Se nós temos opções de uma loja online, onde nós podemos atender de uma forma mais dinâmica, entregar para o nosso cliente mais comodidade, com certeza vai ser bem melhor, né? Tanto que hoje estudos estão demonstrando, né, que essas lojas online, né, onde o cliente não sai da casa dele para ele fazer uma compra, né, ou mesmo um serviço que ele pode pegar e pedir por esse aplicativo, né, aumentou demais essa demanda, mais com a loja física. Aqui mesmo, né, dentro de Potaporã, esses dias eu estava pesquisando várias coisas e descobri, né, também um aplicativo legal, parece que é Mulheres Brasileiras, que onde você pode pedir e nesse aplicativo, e aí eu acho que a empresa ela localiza uma pessoa que mora próximo da sua casa, tipo assim, você quer fazer uma limpeza na sua casa, quer fazer alguma, né, você não precisa de empregado, então você quer fazer uma limpeza pelo menos uma vez na semana, você pode ir lá e agendar nesse site. Então é muito legal, muito fácil, né, de utilizar ele também. E assim, você consegue uma comunicação direta com a empresa. Por isso que eu falo para vocês, é muito importante a gente ter essa comunicação. Muitas vezes algumas empresas falam assim, eu quero ter o WhatsApp. Só que o WhatsApp ele é muito perigoso quando a empresa pode mandar mensagens e quando o cliente também pode. Por quê? Porque dependendo da forma que o cliente está naquele dia, ele pode mandar alguma coisa ali indevida, ou mesmo dependendo da forma que ele fala ali, né? Ou um vídeo que ele manda, pode gerar um transtorno e várias pessoas, além de sair do grupo, né, do WhatsApp, também não vai mais comprar na empresa porque fica chateado. Então é muito arriscado. Então a gente tem que pensar em todas as alternativas de uma forma para facilitar a nossa vida. Então a proposta de valor é o que eu estou oferecendo para o meu cliente. Os canais de distribuições, que nós podemos falar assim. Eu posso, como nós falamos, lojas online, lojas físicas, e podemos ter os parceiros, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. Mas por que os parceiros? Porque canais, pessoal, é onde eu consigo vender meu produto. Ou seja, eu posso, igual hoje tem uma demanda muito grande para os animais, né? Não sei se vocês perceberam, vocês viram que para cachorro e gato, nossa, aumentou demais. Hoje você acha vários pet shops aí, nossa, né? Dentro da cidade aqui, ou mesmo quando você vai em Campo Grande, o que tem é isso, né? Então nós percebemos que tem um segmento aí muito grande, né? E dependendo do produto ou serviço que a gente oferece para esse segmento aí, tá dando um retorno muito bom. Então, precisamos entender esses canais. Por quê? Eu posso ter uma loja física vendendo algum produto voltado a isso, mas também posso vender esse produto também para as empresas que trabalham com pets, né? Com cachorro, com esse segmento de animais.
Então, são alternativas que nós podemos trabalhar, né? Relacionamento com clientes. Eu sempre falo, né, precisamos entender o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que entender, qual vai ser o meu primeiro contato com esse cliente? Porque eu estou abrindo uma empresa agora, de um produto ou serviço, mas aí, como que o meu cliente vai saber do meu produto ou serviço? Como que o meu cliente pode conhecer esse meu aplicativo? Como que o cliente vai encontrar minha loja física? Ah, professor, hoje nós temos as redes sociais, né? São canais importantes. Beleza, ótimo. E esses canais, a gente tem que saber trabalhar com eles. É como eu falo. Ah, professor, dá para usar o Facebook? Opa, beleza, mas só que o Facebook ele é diferente do Instagram. Aí você vai falar, ah, professor, por quê? Olha só, Instagram você pode fazer um vídeo mais, como se diz assim, mais organizado, uma coisa bem dinâmica, né? Você pode fazer um vídeo, gravar um vídeo ali explicando sobre a sua empresa, sobre o seu produto, né? Falando da qualidade, falando da sua proposta de valor que nós comentamos e mostrando o seu produto, enquanto no Facebook você já vê aquelas propagandas mais como uma foto, como, né, só mostrando mesmo o produto, né? Então são redes sociais bem diferentes da gente trabalhar. Podemos trabalhar com vídeo dentro do Facebook também, mas eu não sei falar para vocês como que funciona esse formato. Eu sei que é o seguinte, essas empresas elas fornecem uma forma empresarial, né, onde você paga um valor X, uma taxa X, que eu não posso falar para vocês qual que é, né? E ela te dá várias opções para você ter esse acesso e dar publicidade ao seu produto. Um exemplo, Facebook, eu faço uma busca hoje aqui no Google, né? Ah, quero comprar um tênis, um relógio, alguma coisa assim. Um exemplo. Aí, de repente, beleza, fechei aqui, saí, dei uma volta lá, voltei. Falei, vou abrir meu Facebook. Quando eu vou abrir meu Facebook, aparece lá o tênis, o relógio, ou seja, então, quer dizer, teve uma leitura desses meus dados, e aí essas empresas, com certeza, ela tem alguma coisa que ela paga no Facebook para esse anúncio, né, para ocorrer dessa forma, né? Os cartões de visitas. É muito importante a gente entender o seguinte, poxa, calma aí, eu tenho que pensar o seguinte, será que compensa eu gastar com esses cartões de visitas de papel? Hoje nós temos, como nós falamos das redes sociais, podemos pensar num modelo bem criativo aí. Podemos pensar no QR Code, onde nós podemos colocar esse QR Code em vários lugares, aí o cliente faz a leitura ali, ele consegue ter esse acesso a minhas promoções, tem acesso aos meus produtos, aos meus serviços, né? Aonde, né, eu acho interessante o QR Code porque você tem um histórico, né? Na hora que você faz a leitura no seu celular, fica aquele histórico, então o cliente vai ter acesso. Enquanto muitas vezes um cartão de papel, a gente pega ali naquele momento, mas nossa, a carteira acaba com tanto troço dentro da carteira que a gente não coloca mais cartão de visita dentro da carteira. Então você leva esse cartão até na sua casa e dependendo onde você coloca, esse cartão acaba tomando uns destinos diferentes e quando você precisa utilizar aquele serviço ou comprar aquele produto, você não acha mais o cartão. Embalagens. Eu sempre falo para meus alunos, né? É muito importante a gente analisar uma coisa. Lógico, eu vou fazer um produto, eu preciso pensar não só na embalagem, mas pensar no nome da minha empresa, pensar na logo da minha empresa, e pensar também, opa, calma aí, eu quero uma embalagem que valorize o meu produto, né? Ah, beleza, mas aí eu estou fazendo umas vendas online. E se eu vendo para Campo Grande? Se eu vendo para São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, sei lá, faço vendas dentro, né, fora do Mato Grosso do Sul, como o meu produto que vai chegar lá? Então também tem que pensar até nessas embalagens de uma forma que pode proteger meu produto, né? E chegar para o meu cliente na forma que o meu cliente gostaria, né? Atender a expectativa do meu cliente. Nós vamos falar mais um pouquinho depois, né? Mais para frente um pouco, sobre custo-benefício,
né? Ou seja, custo-benefício nada mais olha as promoções aqui, né? É quando o cliente ele paga um valor X e aquele produto atende a expectativa daquele cliente. E ele fica satisfeito. Então, e aí, nosso produto, será que ele tem esse custo-benefício ou nosso serviço? O cliente ele paga esse valor X e aquela promessa, aquela proposta de valor que eu coloquei, eu estou cumprindo com aquela promessa? Então a gente tem que analisar, igual as promoções. Pessoal, principalmente esse negócio, essas promoções que estão tendo no fim de ano. Toma um máximo de cuidado. Dá uma pesquisada. Eu fiz umas pesquisas esses dias atrás sobre uns kits, né? Você vai lá e compra o kit X, promoção lá, e aí quando você vê o preço do kit, quando você compra o produto separado, todos os produtos daquele kit são mais baratos que o kit completo ali que você vai comprar, falando que são promoções. Então, precisamos tomar muito cuidado. Tem algumas promoções que falam assim, compra o produto X, né? O produto de 100 gramas, mas ele tem 20 gramas que é de bônus, grátis ali para o cliente. Aí você vai olhar o preço daquele produto, não é isso não. Então, são coisas que, igual eu falo, hoje o cliente não é mais bobo. E assim, pessoal, nós temos a informação nas nossas mãos. Então, tomar muito cuidado quando a gente pensa nessa forma de publicidade, né, de promoções. Que o preço, ele faz um diferencial também. O cliente, se ele vê essa situação numa empresa X, com certeza, na hora que ele vai fazer uma compra, ele já não vai procurar aquela empresa. Ou se ele for procurar aquela empresa, já, opa, calma aqui. Essa empresa aqui, ela não é confiável. E eu sempre falo, cartão fidelidade, né? Esse problema de fidelidade. Pessoal, nós temos muita concorrência. Então, a fidelidade é muito difícil. Quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando do cliente que ele é fiel àquela empresa ou àquela marca. Ele não compra outra. Mas as empresas, elas colocam assim, cartão fidelidade, que é uma forma de retenção de cliente. É uma forma dele conseguir trazer você novamente para a empresa dele. Vocês já, com certeza, vocês já viram aqueles cartãozinhos lá, que você vai comer num lugar X, você vai cortar o cabelo, você vai em tal lugar, fez uma compra X, onde bate um carimbo ali e fala para ti, 10 carimbos, você tem um bônus X, você tem isso, você tem aquilo. Ou seja, e eles falam que isso é um cartão fidelidade. Mas na realidade não é cartão, não é tipo assim, você não é fiel àquela marca ou àquela empresa. Na realidade, a gente aproveita aquele momento, né? Pega um cartão daquele que você fala, vamos comparar os preços, quem sabe essa empresa aqui, o preço dela tá bom, eu continuo comprando dela, não é verdade? E assim, nós temos alguns cartões também que eu não acho interessante falar aqui o nome do cartão, né? Mas tem uma empresa X, né? Que eu até fiz um cartão dessa rede, né? Mas eu fiz assim, sei lá, deu vontade, eu falei, vou lá fazer, né? E essa rede, eu pagava anuidade desse cartão, né? E essa anuidade, eu não lembro, pessoal, assim, o valor certo de cabeça. E aí tá, beleza, paguei, né, tal. Comecei a fazer compra, né? E aí, quando eu fiz a última compra que eu fiz nesse cartão, nossa, eu fiquei feliz, muito feliz. Eu tive um desconto, um bônus de R$37. Então, quer dizer, eu paguei a unidade desse cartão só fazendo as compras. Mas eu percebi assim, que nas primeiras compras eu ia lá e pegava os produtos e não olhava. Nessa última compra que eu consegui o bônus de R$37, eu comecei a olhar a diferença. Tipo assim, lá tinha o preço que você comprava um produto único. Quando você comprava, tipo assim, a quantidade acima de 5, acima de 8, você tinha um preço diferente. E quando você se você comprasse nesse cartão, o preço era mais baixo que as duas opções. E eu comprei alguns produtos que, nossa, eu fiquei até... Ou seja, isso é um cartão fidelidade porque, nossa, a empresa deixou eu muito feliz, muito satisfeito.
Se eu voltar no lugar X, eu vou, com certeza vou comprar nessa loja, porque, né? Só que assim, eu falo fidelidade assim, né? Como se diz, eu compro de outras empresas, né, da concorrência, né? Porque eu não sou fiel, mas assim, quando eu faço uma compra grande, eu vou nesse lugar porque compensou para mim. Fontes de receita. Aí que é a parte mais importante, né? Ver o sucesso da empresa, onde nós falamos, opa, a receita é o dinheiro, né? É onde está entrando aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender uma coisa. Porque eu fui até esses dias no salão de cabeleireiro, dar um exemplo para vocês bem legal. E nesse salão, então o dono, né, foi cortar meu cabelo e eu questionei, falei, poxa, você tem uma empresa aqui num ponto bem estratégico, tem muitas empresas em volta e, né, você poderia fazer uma parceria com essas empresas aí, fazer um preço melhor e, né, você vai ter uma demanda muito grande. E aí ele falou para mim, mas para eu fazer isso eu preciso abrir um outro salão, porque o meu salão não vou conseguir, né? Não vou conseguir atender essa demanda. Porque eu joguei assim, conversando. Aí eu peguei e falei para ele assim, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você já fez você precificou já o seu serviço? Você sabe quanto que você ganha por corte de cabelo? Ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, meu amigo, eu vou dar um exemplo básico. Aquele seu sofá que tá ali, quanto que a empresa pagou por ele? Aí ele falou, como assim? Eu falei, ué, o sofá. Ele falou, não, eu trouxe da minha casa. Aí eu falei para ele, ué, mas o sofá já tá rasgando, quem que vai arrumar esse sofá? Então, por enquanto eu não tenho dinheiro, vou ter que, né, juntar esse dinheiro, porque eu tô trabalhando com a minha esposa, né, eu saio aqui do salão, eu faço entrega de moto, tal, 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 tal. Ou seja, pessoal, ele não sabe nem quanto ele ganha por corte de cabelo que ele faz. A empresa está tão lucrativa que ele precisa de outro serviço, ou seja, ele está trabalhando de manhã, à tarde e à noite para ele conseguir ter uma renda, né, e melhorar a situação dele. Isso acontece com várias pessoas, vários empresários. E essa situação ela é tão complicada porque o que acontece? Esse sofá que eu citei para vocês, mesmo que é dele, ele levou para a empresa, ele tinha que dar uma precificação daquele sofá. Nem se ele fosse falar assim, calma aí, se eu for reformar esse sofá, quanto que fica? Vamos fazer um exemplo. Para reformar é R$ 500. Então ele ia ter que fazer um cálculo. Se eu fazer o corte de cabelo e eu tirar quanto de X desse corte, em quanto tempo eu vou demorar para eu conseguir esses R$ 500? Vou demorar com um ano, com 15 meses. Ou seja, ele já conseguiu precificar e já vai pagar o sofá. Então, aquele dinheiro ele já vai tirar todo mês só para aquilo. E aí, quando ele precisar, daqui um ano ou um ano e meio, ele já tem aquele dinheiro que é o do sofá. A empresa pagou aquilo ali. Então, nós precisamos entender que a empresa ela é como se fosse uma família. Se nós não alimentarmos, não dá um alimento para a empresa, o alimento que eu falo assim, se a gente também não dá prosperidade para a empresa não tiver o lucro dela, ela vai morrer, ou seja, ela vai à falência. Por quê? Porque ela não é lucrativa. Aquela história de tá entrando dinheiro, eu tô lucrando. Não é bem assim. Vocês vão perceber, conforme a gente vai andando um pouco mais com nossos slides aqui, vocês vão perceber que não é bem assim, né? Precisamos entender que mesmo o que está entrando, eu tenho as coisas que eu preciso pagar. Igual esse salão, ele precisa pagar o aluguel, precisa pagar a água, precisa pagar a luz, precisa pagar o que ele utiliza ali, nos produtos que ele utiliza ali no momento ali para fazer o trabalho dele. Então, tipo, ele tem um custo. E ele tem que gerar esse custo para ele entender, poxa, calma aí, meu corte é R$ 15 e eu estou ganhando quanto por corte? R$ 5? R$ 6 por corte? Eu estou ganhando? Aí se eu estou ganhando tudo isso, pô, beleza, mas e aí? Quanto que a empresa está ganhando? A empresa não está ganhando nada, então, opa, tem coisa errada. Então a gente tem que separar, calma aí, tanto para a empresa
E eu posso fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, não vou tirar uma porcentagem, mas vou fazer um salário para mim, que é o Prolabore que a gente vai estar falando. Então eu vou ter um salário de um salário mínimo todo mês. O restante é da empresa. Porque a empresa precisa pagar todo o investimento que nós fizemos. Depois que ela paga todo esse investimento, aí a gente começa a ter o lucro. Opa, e aí eu posso dar uma melhorada no meu salário, posso dar uma melhorada na empresa, porque eu vou ter recurso para fazer uma reforma, ou mesmo comprar um produto, uma tecnologia mais nova, dependendo do produto ou serviço que eu estou oferecendo. Então, isso é uma situação muito importante para a empresa. E a gente vai falar um pouco sobre o fluxo de caixa também, né? Que é um pouco também a gente entender, como eu falei para vocês, poxa, tem uma entrada, beleza, mas essa entrada desse dinheiro eu tenho que entender que tem a saída e tem um retorno, que a gente vai estar falando. Recursos principais. Ou seja, eu preciso entender que para eu prestar um serviço, né, ou mesmo um produto que eu vou estar entregando para o meu cliente, eu preciso de mão de obra. Eu preciso de alguns recursos materiais, financeiros, humanos, ou seja, nós temos esses recursos, né? Ou seja, quais recursos serão necessários para viabilizar minha proposta de valor? Os canais de distribuição precisam entender, porque para cada canal, pessoal, eu vou ter um recurso diferente. Ou seja, uma loja física a gente vai ter uma estrutura diferente. Né? Precisamos pensar até no layout da empresa, ou seja, né, o espaço dentro da empresa. Agora, poxa, eu posso ter uma loja também online, como nós falamos, um aplicativo, ou mesmo tem tantas empresas aí que tem o e-commerce, né? Eu vou dar um exemplo, você tem que citar os nomes, né? Que um exemplo, Mercado Livre, Amazon, Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, ou seja, são canais que eles dão essa oportunidade para alguma empresa que está iniciando vender seu produto na plataforma dela. Tem seus critérios, lógico, a gente tem que obedecer, como eu falo para meus alunos. A empresa, um dos critérios mais importante é você ter o CNPJ na empresa. Não pode querer vender um produto lá sem você ter o CNPJ. O relacionamento com os clientes. É como se diz, pessoal, se a empresa não aparecer, o cliente esquece dela. Então, se o cliente fez a primeira compra, eu tenho alguns dados do meu cliente, eu posso ter o WhatsApp do meu cliente, eu posso ter o e-mail do meu cliente, mas aí, qual vai ser esse relacionamento? Eu preciso, a cada pelo menos 7 ou 10 dias, ter uma informaçãozinha dele lá, mandar uma promoção, mandar alguma coisa para o cliente. Opa, eu existo, ou seja, a loja está ali, entendeu? Então a gente tem que fazer uma estratégia para a gente conseguir reter esse cliente. E o fluxo de caixa, como eu falei para vocês, né? O fluxo de caixa nós temos o que está entrando na empresa, o que está saindo, ou seja, eu tenho que pagar meus custos, né? E o que está ficando para a empresa, para a entidade? O que nós podemos falar? Calma aí, a empresa ela é lucrativa. Por que ela é lucrativa? Porque ela tem isso, isso e isso. Atividades chaves. Essas atividades chave nada mais é de que forma a gente vai estar trabalhando, ou seja, aqui, quais as principais atividades que nossas propostas de valor exigem. Ou seja, essas atividades que a gente vai estar desenvolvendo igual um produto, meu produto X, né? De que forma eu posso atender esse cliente, né? Essas atividades que pode ser desenvolvida em termos de uma assistência técnica. O cliente também precisa entender que quando ele entra na loja, de que forma vai ser esse atendimento numa loja física, aonde esse vendedor ele vai me atender, me abordar, aonde é o caixa da empresa, onde estão os produtos, ou seja, de que toda a estratégia, as atividades, cada setor, ele é muito importante para a empresa. Nós temos, como se diz, setor de venda, de produção, de marketing, né? Então, precisamos entender, né, que nós também temos as atividades de compra.
quem que vai ficar responsável por essa atividade? Né? A parte financeira, de contabilidade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E, nossos canais de distribuição, ou seja, eu posso ter uma atividade de entregar esse produto tanto para o cliente como também para os pontos de vendas, né? Como nós comentamos dos pet shops, né? Se a empresa oferecer algum produto X e ela pode estar entregando para esses lugares, né? Ou seja, distribuição então, são todas aquelas lojas que vão estar vendendo meu produto. Relacionamento com o cliente. Nós temos um setor, né? Com certeza alguém, um responsável, né? Que vai fazer essa atividade e ele sabe, calma aí, quantos clientes eu estou conseguindo mandar essa mensagem, ter esse relacionamento, esse retorno, tudo isso a gente tem que criar dados, né? Gerar dados para a gente entender se esse formato que a gente está usando ele está sendo positivo ou não, né? E os fluxos de receitas, né? Como nós já falamos, nós temos também, que eu posso estar falando para vocês, receitas operacionais, receitas de acionistas. Então, tem várias etapas que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente também, que é muito importante a gente entender, né, que tudo que a empresa faz, a gente tem que registrar. Nós falamos um pouco sobre parcerias, né? Com certeza essas parcerias são muito importantes para a empresa, né? E identificar os fornecedores. E esses fornecedores, eles também, né, pessoal? A gente tem que entender que eles também podem ser um parceiro. Ah, professor, mas de que forma? Nós podemos imaginar que esses parceiros, né, esse fornecedor, ele pode ter um contato assim direto com a empresa, ter informações do estoque, ou seja, ele consegue fazer uma entrega, né? Ele vai fazer uma entrega próxima da empresa X e ele consegue identificar, opa, aquela empresa ali, ela tem tanto no estoque dela, eu posso levar mais um pouco e fazer entrega para outra empresa e aproveitar esse caminho. Ou seja, tem várias alternativas que a gente precisa utilizar, que ambos, tanto a empresa como o fornecedor, eles vão ter benefícios. Porque parceria é isso. Os dois têm que ganhar, né? Então, precisamos usar elas a nosso favor. Igual eu estava fazendo um exemplo com meus alunos. Podemos pensar em segmentos totalmente diferentes, né? Como nós podemos imaginar assim, o salão de cabeleireiro que nós acabamos de citar, beleza, né? Ele pode fazer parceria com uma pizzaria. Aí vocês vão pensar, calma aí, professor. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas aí, essa proposta, se você faz 10 cortes de cabelo X lá, né, ou 10 serviços naquele salão de cabeleireiro, você tem uma pizza grátis na empresa X. Ou você dos serviços, eu coloco lá, se você atingiu 200 pontos ou R$200 de produtos que você comprou na minha loja ali, ou de serviços que foi prestado ali na loja, você tem o direito a uma pizza na empresa X. Aquela empresa que vende pizza, que é a parceira do salão de cabeleireiro, ele pode fazer o seguinte, olha, se você comprar 10 pizzas, você tem um serviço X lá naquele cabeleireiro. Pode ser um corte, pode ser uma unha, pode ser, ou seja, várias coisas que pode estar oferecendo. Então, essas empresas são parceiras. Mas, como eu falei para vocês, eu estou criando aqui uma ideia, né? Lógico, tem que ser bem estruturado isso, né? Mas eu estou mostrando para vocês, independente do segmento, podemos aproveitar as parcerias. E aí pensar, quem são os nossos principais parceiros? Ou seja, aquelas empresas que nós podemos entender que elas vão trazer, assim, um traz vantagem para o outro, mas é muito importante, por quê? Porque esses parceiros, eles estão ajudando a minha empresa a crescer. Então, eles são são importantes para mim, né? Então, a gente precisa entender quais são os principais.
Quem são os nossos principais fornecedores? Como eu falei, nós podemos ter vários fornecedores, mas também podemos ter um fornecedor da forma que eu falei para vocês, né? Onde você tem confiança naquela empresa e aquela empresa ela te vende com preço competitivo. Ou seja, ela não vai trazer prejuízo, né? Subir de uma prova de uma forma tão brusca que pode prejudicar a empresa. Então, são né, parcerias importantes. Quais os recursos-chave que estamos adquirindo de parceiros? Então, é importante a gente listar. Quais atividades principais os parceiros vão executar? Olha aí, como eu falei para vocês, né? Dependendo da situação, a empresa executa uma atividade X e eu tenho que dar um bônus X. Ou seja, é uma troca que a gente precisa entender como que vai funcionar. Agora nós chegamos a uma parte muito importante, que é a estrutura de custo. Pessoal, isso aqui, nós precisamos entender que são todos os custos envolvidos em seu modelo de negócio. Aí você fala, poxa, professor, legal, né? Nós temos aqui os custos diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, fornecedores. Professor, mas e aí, como que vai ficar isso aqui? Pessoal, eu criei uma tabela que vai ajudar vocês. Vai facilitar, né? Que daí vocês conseguem entender melhor sobre isso. Mas assim, para a gente iniciar, o que são os custos diretos? Que envolve a nossa produção. Ou seja, muitas vezes nós precisamos criar algumas embalagens, né? Que vai ser o diferencial daquela empresa. Até na entrega, muitas vezes, que a gente vai estar fazendo, né? Igual eu falei do Correios, né? A gente tem um modelo de caixa ali, né, que é onde a gente vai colocar nosso produto ali dentro para ele não se danificar, né? Indiretos são algumas taxas, alguns, como que eu posso falar para vocês, alguns eventos que pode acontecer no município e nós podemos estar como patrocínio, né, patrocinador, ou seja, a gente também faz parte, né, daquela equipe que está patrocinando aquele evento. Podemos também, muitas vezes, participar do evento, né, lá fazer uma publicidade no nosso produto ou serviço, mas com certeza vão ter um custo ali, que é uma coisa que vai ocorrer, né, que não vai fazer parte do meu produto, mas sim, né, fazer parte de uma atividade que a empresa vai estar desenvolvendo. Custos fixos. A gente vai estar falando, mas o custo, a gente tem que entender que esses dois aqui, esses dois aqui são bem complicados. Por quê? Porque o custo fixo é aquele custo para facilitar. Ele não sofre alteração com aumento de produção. E o custo variáveis, ou seja, ele vai sofrer as alterações. Então, a gente vai estar explicando melhor. O que eu posso falar do custo fixo? Salário, água, luz, energia. A energia, né? Falei. Podemos falar também aluguel, IPTU. Então, a gente vai estar falando porque isso aí não sofre alteração porque eu aumentei minha produtividade. Eu sei que vocês vão falar, professor, mas o salário vai aumentar, porque, poxa, igual o vendedor, ele vai vender mais e vai aumentar o salário dele. Pessoal, a gente tem que entender que o vendedor ele tem um salário dele fixo. Ele pode ser um salário mínimo ou um salário comercial fixo, que é da classe dele. Mas variáveis são aquelas comissões. Ou seja, o vendedor ele ganha muita comissão. Então, quanto mais ele vender, ou seja, maior vai ser o lucro dele. Então, esses são os custos variáveis da empresa. Os fornecedores, né, a gente precisa entender, porque eu preciso fazer compra em quanto tempo desses fornecedores, ou desse fornecedor. Quais são os custos mais representativos em nosso modelo de negócios? A gente vai estar falando aqui, vocês vão ver que a hora que mostrar a tabela para vocês vai facilitar esse entendimento. Mas antes de mostrar essas tabelas, é importante a gente entender uma coisa. É importante listar esses resumos, né? Que é o quê? Eu quero que vocês façam pelo menos uma introdução da ideia de vocês.
falando o que é o negócio que vocês querem desenvolver, né? Para eu entender melhor quais os principais produtos ou serviços. Um exemplo, eu tenho vários serviços, então lista o que você acha importante. Um exemplo que eu posso estar falando para vocês assim para facilitar, que eu sempre falo que eu acho que é bem fácil, é quando nós falamos o seguinte: uma loja de informática, ela pode vender produtos de papelaria? Ou uma papelaria pode vender produtos de informática? Você falou, beleza, professor, sim, claro. Só que é o seguinte, uma loja de informática, ela tem muitos produtos voltados a esse setor. Agora, a papelaria, ela tem algumas coisas. Aí, quando você inverte, a papelaria, ela tem muita coisa voltada à papelaria. Mas informática, né, alguns produtos, ela tem algumas coisas. Tipo, nós temos uma impressora, porque nós vendemos papel. Né? Ou seja, tem um toner, porque como eu tenho impressora, tem o toner, o cartucho, alguma coisa, e pronto. Né? Ela não tem toda uma estrutura de uma empresa de informática. Então, isso que nós precisamos entender. Quais são os meus principais serviços? Quem serão seus principais clientes? Como nós citamos no início para vocês, precisamos entender uma demanda, porque nós temos um amplo mercado, mas não podemos dar tiro para todo lado. Nós precisamos identificar essa nossa demanda, mas nós podemos vender para todos. Onde será localizada a empresa? Isso é uma estratégia, é uma posição estratégica, porque a empresa, né, ela, se for uma loja física, ela precisa estar próximo dos clientes. Professor, mas uma loja virtual, eu também preciso entender o seguinte: essa loja virtual, quando o cliente ter acesso o formato ali do aplicativo ou do site, a leitura do cliente vai ser fácil, a imagem dos meus produtos é fácil o cliente identificar o produto, como é, o tamanho, você vai especificar, para deixar bem claro para o cliente, né, sobre a sua loja, né, o formato, ou mesmo, né, esse site, como que o cliente vai ter acesso a esse site ou esse aplicativo, coisa que nós já falamos, né? E outras situações importantes que a gente tem que pensar o seguinte: eu vou fazer um investimento, né? Esse meu investimento, eu preciso ter um valor X. Um exemplo, vou fazer um investimento de 100 mil. Beleza, mas aí, se a empresa está tendo um lucro de R$2.000 por mês, compensa eu abrir essa empresa? Ou seja, de jeito nenhum, né, pessoal? Então, por isso que é importante a gente falar, não, calma aí, estou fazendo investimento de X, mas eu sei que a minha empresa pode me dar um retorno de X. Opa, calma aí, a minha empresa é viável, que eu posso pagar em um ano e meio, 2 anos, dependendo da empresa, né? Isso aí é importante. E lembrando, né, quando nós falamos em tempo, nós estamos falando que um produto ou serviço ele tem um ciclo de vida. Nós precisamos identificar. Ou seja, dependendo da tecnologia que eu uso, né, esse ciclo de vida acaba ficando até menor. Principalmente hoje, que nós temos um modelo 5G, né, que ainda não está afetando o mercado, mas com certeza daqui 3, 4 anos vai afetar. Igual o meu celular. Meu celular eu comprei tem 1 ano e meio, e esse celular ele não tem, eu acredito que ele não tem opção, né, dessa nova tecnologia 5G. Ou seja, a hora que ela chegar no mercado aí, começar a ir já está indo para as operadoras, vai chegar uma hora que eu vou ter que vender meu aparelho e comprar um que atenda essa tecnologia. Senão eu vou ficar sem uma internet de qualidade. Qual será o faturamento mensal? Que lucro espera obter no negócio? Em quanto tempo espera que o capital investido retorne? Ou seja, aqui você vai criar umas margens, né? Que a gente vai identificar esse tempo de retorno. Como eu falei para vocês, eu acabei criando alguns modelos aqui, né? Para facilitar para vocês. Professor, a localização da empresa é muito importante a gente colocar, né, as considerações sobre o ponto, localização que justifica a sua escolha. Professor, mas eu não estou fazendo uma loja física, eu tenho uma loja virtual. Então explica também, né? Olha, eu criei uma loja virtual, assim, assim, assado, né? A justificativa porque hoje, né,
o cliente ele gosta de comodidade, ou seja, ele quer fazer uma compra da casa dele, ele não precisar se deslocar até esse estabelecimento X. São opções que nós podemos colocar. Custo fixo mensal. Aí que eu falei para vocês, né? Essa tabela que vai ajudar muito. Que entra o aluguel, IPTU, água, energia, telefone, contador, Prolabore. Esse Prolabore nada mais é do que o salário que o dono, o empresário, inicialmente ele coloca para ele. Como eu falei para vocês, a empresa ela precisa também Prolabore, né? A empresa ela precisa também de renda. Então nós precisamos pagar todo aquele investimento. Então eu preciso tirar o meu salário, né, para a empresa ser lucrativa. A manutenção do equipamento, aí vocês vão perceber que, professor, mas calma aí, nos custos variáveis também tem esse negócio de manutenção. Vai ter, só que eu vou explicar uma coisa para vocês. Esse aqui, eu já posso criar uma demanda. Um exemplo. Eu vou separar todo mês R$500 para fazer essa manutenção desses equipamentos. Depois eu vou explicar nos custos variáveis a diferença porque eu coloquei no fixo e porque eu coloquei no variável, para facilitar. Salários. Por quê? O salário, como eu falei para você, não aumenta com a produtividade. Tudo isso aqui não aumenta com a produtividade. Material de escritório. Aí vocês vão falar, professor, não vai aumentar? Com certeza, né? Dependendo da empresa, você não aumenta isso aqui. Material de limpeza. Por que eu coloquei aqui? Muitas vezes alguns alunos eles ficam sem entender por que a energia ela fica no custo fixo. Porque se você aumenta a sua produtividade, acaba aumentando o preço da energia, né? Mas na realidade não é bem assim. O preço da energia é um só. Ele mostra, quando você pega a sua conta de água, energia, ele vai ter uma numeração ali, acho que eu não lembro se é 8 ou 9 dígitos, né? Que em cima daquilo ali, você vai fazer em cima do seu consumo e ver quanto que vai gerar o valor que você vai pagar. Ou seja, eu consigo contabilizar. Então, quanto mais eu uso, vai aumentar o preço da minha energia. Só que o preço assim, né, vai aumentar o que eu vou pagar. O preço da energia ali ele é tabelado, da energia e da água. Então, é um preço só. Então, por isso que ele é fixo. Né? Então, eu consigo mensurar isso no mês. Estimativa dos investimentos fixos. É muito importante a gente colocar o que eu vou usar de máquinas, de equipamentos. Como eu falei para vocês, professor, eu vou precisar de um computador. Mas eu já tenho, eu não vou colocar aqui? Ou seja, na hora que aquele computador estragar ou aquele computador eu precisar comprar outro, quem que vai pagar isso? Então, precisamos pensar nisso, colocar tudo, né, e precificar. Não, meu computador vale tanto. Então, vou colocar aqui para a empresa pagar aquilo ali. Né? Então, é muito importante. Como eu falei de máquinas e equipamentos, essa parte aqui, né, como eu falei para vocês, custo variável. É bem legal a gente entender o seguinte, né? Como eu falei, as comissões entram aqui, os impostos de venda, porque quanto mais eu vou vendendo, com certeza vai aumentar meu imposto. Se eu vendo 50 produtos, eu tenho imposto X. Se eu vendo 200 produtos, com certeza vai ter um aumento. Se eu de 200, vendo mais de 1.000 produtos, ou seja, sempre vai variar esses impostos. Ele vai aumentando. A manutenção de máquinas. Professor, mas o senhor falou essa manutenção lá no custo fixo. Como eu falei, eu posso separar uma quantia X. Mas dependendo da situação, se eu aumento minha produtividade, muitas vezes essa manutenção ela vai estar com tempo menor. Ou seja, eu tenho que fazer muitas vezes no mês 2 manutenções. Então, quando é 2 manutenções, lá eu coloquei mais ou menos uma estimativa de 1 manutenção no mês. Então, calma aí. Já teve uma variação com o meu aumento de produção. Né? Conserto de máquinas, porque eu preciso trocar as peças, isso, aquilo. Tudo isso aqui, com certeza, né, nós não sabemos qual peça vai estragar, né, qual peça que eu vou trocar, né, quantas peças vão ser. Então, por isso que entra aqui no custo variáveis.
As atividades, é muito importante a gente entender o seguinte, uma empresa ela precisa de profissionais, né? E aí, professor, deixa eu colocar para carregar aqui, que a minha bateria tem uma queda aqui, pessoal, rapidinho. Professor, mas nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho com 4 integrantes, mas cada um ele precisa ter uma atividade dentro da empresa. E cada atividade precisa ter uma remuneração, que é o Prolabore lá que nós falamos, que nós podemos gerar, né? Mas eu preciso do cargo. Ou seja, o que cada um vai estar fazendo dentro da empresa? Nós podemos colocar um no setor financeiro, um no setor de vendas, um no setor de produção, outro na parte contábil, ou parte de marketing. Ou seja, criar esses cargos, né? Entender o que cada um pode estar desenvolvendo. Só que cada um tem que ter um conhecimento, né? Eu não posso colocar uma pessoa na parte, igual nós falamos, financeira da empresa, se ele não tem esse conhecimento. Eu não posso colocar uma pessoa no recursos humanos, como exemplo, se ele não tem esse conhecimento. Então, a gente precisa ter essas qualificações aqui necessárias. Móveis e utensílios. Como eu falei para vocês, discriminar. Precisamos discriminar e criar valores. Professor, mas eu já tenho isso na minha casa. Mas mesmo que você tenha, você discrimina um valor X, né, desse produto para a empresa precisa te ressarcir. Os veículos. Eu vou precisar de veículos? Porque, assim, muitas vezes eu já vi alguns empresários, né, que eles fazem o seguinte: professor, eu faço entrega no meu carro. Professor, eu faço entrega na minha moto. Mas aí, esse carro, essa moto vai precisar de manutenção, vai precisar pagar IPVA, vai precisar de um motorista. Ou seja, vocês estão vendo o custo, né? Gera muito custo para a empresa. Professor, mas aí o que eu vou fazer? Eu não vou colocar. Estão entendendo? Então a gente precisa listar as coisas, precisamos colocar. Porque a empresa, a gente tem que entender se essa empresa vai ser lucrativa ou não. Porque não adianta eu fazer tantas atividades e de repente meu salário ser, como nós falamos, um salário mínimo, mas será que eu estou conseguindo desenvolver tudo isso com qualidade? Estimativa do faturamento mensal da empresa. É uma parte interessante porque aqui a gente vai listar nossos serviços ou produtos, a quantidade estimada de vendas. Posso fazer mensal, posso fazer anual, depende da ideia de vocês. Eu acho melhor fazer mensal, né? Como vocês estão criando essa ideia, né? Acho que vai facilitar. O preço de venda unitário, que é importante a gente colocar, e o faturamento total que vocês vão ter. Estimativa de estoque inicial. É como eu falo. Professor, como assim estoque inicial? Eu preciso, pessoal, se eu consigo ter uma margem aí por dia, atender 20 pessoas, né? Isso é a minha demanda. Quantos produtos eu tenho que ter para eu conseguir atender essas 20 pessoas em 10 dias, em 15 dias? Esse é meu estoque mínimo. Mas vocês falam, mas como assim, professor? Eu tenho que ter um estoque mínimo para eu conseguir atender minha demanda. E fazer um pedido. Ou seja, eu não vou esperar acabar meu estoque para fazer um pedido para o fornecedor. Então, eu tenho que fazer o pedido antes do meu estoque acabar. Então, eu preciso desse controle. Eu preciso fazer uma estimativa de estoque inicial para atender meu cliente em 10 dias. Né? A empresa consegue atender o cliente. Ou seja, então a cada 10 dias eu tenho uma nova remessa chegando para mim, do fornecedor, para abastecer minha empresa. E nós falamos de tudo isso, que são as etapas do projeto, né? Que são os gastos desembolsáveis e o fluxo de caixa. Professor, está certo. O fluxo de caixa operacional, que é a entrada, saída, que a gente vai estar olhando, e o fluxo, né? De que forma a empresa tem um retorno, né, que a gente pode estar colocando aqui diário, né, ou mesmo mensal. Fluxo de caixa do acionista, entrada, saída e fluxo, ou seja, eu estou trabalhando com
dinheiro de terceiros, né? Ou seja, de acionistas, de que forma que vai funcionar isso, de que forma que vai entrando o meu dinheiro, eu vou ter uma saída que eu preciso pagar esse acionista mensalmente, uma quantidade X, né? Como que vai ser esse fluxo, né? Fluxo de caixa do investimento. E como eu falei para vocês, eu faço um investimento, né? E esse investimento, eu não posso zerar ele. Eu fiz um investimento de 100 mil e esse 100 mil não pagou nem o meu estoque mínimo, muitas vezes. Ou mesmo pagou o meu estoque mínimo, mas na hora que eu vou fazer a nova compra, eu não tenho dinheiro. Ou seja, eu preciso controlar esse meu investimento, entender, né, que entrou X, está saindo X e qual que é esse fluxo, né? Como que está a empresa e qual que é esse retorno de caixa da empresa. Né? A empresa está sendo lucrativa porque, olha, eu estou tendo um retorno diário X, mensal X, para a gente entender, né? E ver que a empresa é lucrativa. Vocês vão perceber que o projeto, né? Esse modelo ele é diferente do que nós começamos. Por quê? Nós começamos segmentos de clientes, mas falamos de tudo isso aqui. É importante a gente entender o seguinte: vocês vão começar com parcerias, né? Falar as principais parcerias que vocês podem desenvolver, as atividades chaves, recursos principais, a proposta de valor, ou seja, aqui vocês vão preencher esses dados. Lembrando que o custo de estrutura de custos, lembra das tabelas? Vocês vão preencher aquelas tabelas. Aqui dentro não precisa colocar tabela, mas coloca quanto que foi seu investimento, qual está sendo os seus custos fixos, variáveis dentro dessa tabela aqui. A receita é a margem de lucro que você vai ter. Podemos pensar, poxa, eu tenho... vamos colocar um valor X, né, para facilitar, porque eu poderia também trabalhar com cartão de crédito. Colocar, né, assim, quando eu faço venda em crédito, quanto tempo a empresa vai demorar para pegar aquele dinheiro? 25 dias, 30 dias? Qual que é uma previsão? Se eu faço uma venda em débito, como que vai funcionar? Se eu faço uma venda em dinheiro? Ou seja, né, mas não vai precisar fazer isso, porque como vocês estão criando essa empresa, eu quero que vocês coloquem pelo menos a receita bruta que a empresa pode gerar em um mês. Qual que é essa receita? Né? Como que vocês acham que vai ser a venda dessa empresa? Vai ser mais usando a internet, forma de cartão, ou vai ser de dinheiro? Vocês podem, né, listar mais ou menos aqui. Esse aqui é onde nós chegamos. Eu preciso que vocês façam esse modelo aqui. Esse aqui que vai ser que vocês vão preencher. Eu tenho certeza que vocês vão ter várias dúvidas. Eu estou à disposição de vocês. Manda mensagem, eu posso gravar um vídeo facilitando essa comunicação com vocês, explicando, professor, essa função X podemos pensar de tal forma, ou esses valores que eu acho que vai dar muitas dúvidas nessa parte de estrutura de custos, né? Então, vocês podem estar mandando perguntas para a gente gravar um vídeo e facilitar esse entendimento de vocês, né? E assim, pessoal, estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é importante o feedback, porque se vocês não me dão esse retorno, fica muito difícil eu entender, né, essas dúvidas e ao mesmo tempo conseguir sanar as dúvidas de vocês. Então, é isso aí. Estou à disposição. Eu vou parar a gravação aqui. E qualquer coisa, vocês têm meu número, meu WhatsApp, ou mesmo meu e-mail, só mandar mensagem que a gente vai se comunicando aí, pessoal. Um abraço. Parar aqui.